mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Então quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Oh, la la la, yeah, la 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 la. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Mais uma vez. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Então quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. La la la, yeah, la la la, yeah. La 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 la. Oh, oh, oh. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nessa noite. Amém. Nós estamos numa live nessa noite, no sábado à noite. Amém. Agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que nós vivemos nessa semana, por tudo que nós vencemos, né? Nós estamos felizes nessa noite e queremos louvar a Deus juntamente com você que está na live nessa noite conosco. Amém? Deus abençoe a Vânia Santos. Deus abençoe, Vânia, a sua vida grandemente. Deus abençoe Emerson Caetano, no nome de Jesus. Deus te abençoe. A Isis, no nome de Jesus. A Yasmin, Deus abençoe Yasmin. O Creiton também, Cesário. Toda a família aí, Caetano. Deus abençoe vocês nessa noite, amém? Deus abençoe a Patrícia Begueto também, o Reinaldo Noronha, Deus seja louvado, amém? Deus abençoe Davi pelo aniversário aí também, Deus abençoe todos vocês, a família Begueto, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe Sebastião Cilso Delfino, a Lia Santos, Deus abençoe Marco Eusébio também, a Ana Rosa, Ana Paula, o Pedro Miguel, todos aí da família Eusébio também, Deus abençoe, amém? Que Deus venha abençoar grandemente todos nessa noite, amém? O Aparecido André Dias e família, o Claudinei Cunha, a Tânia Cunha também, Deus abençoe, a Giovanni Camila, João Pedro, Francisco, Deus abençoe a Aparecido Eusébio Filho, a Simone Santos e família, a Deus abençoe o Ednei Gomes também, a Denise Gomes, o João Pedro, Guilherme,
Deus abençoe a Graziela de Oliveira, o Marinho Victorino também, Deus abençoe Marinho, a Sandra de Omedece, Lucas Gabriel, João Pedro, a Bruna Laiane, o Eudes e família, a dona Edna Leme. Temos aqui muitos nomes aqui que têm nos acompanhado, amém? Deus abençoe Marcelinho Ramos, o Emerson Caetano, o Evandro Nogueira, a Juliana Santos, a Lavínia Nogueira, o Davi Nogueira também, o Danilo Rosa, o seu Aparecido Santos, Cida Santos, Fernando, a Mariana e os irmãos da Juliana. Deus abençoe o André Fortunato, família, o Douglas Torcato, o Igor, Éder Delfine, família, Zilda, Davi Freitas, Patrícia Paulino, Jefferson, família, a Margarida Zandoná, Deus abençoe o Flávio Zandoná também, o Juninho, a Fernanda, a Regina Oshida, Deus abençoe, seu Wilson Aquino e família, a Dona Maria José, a Aurora, a Lara Emanuele, a Marina Moreira também, família, João Amaro, a Mariana Lemos, Maurício Moreira, a Janete Silvério, a Leninha Silvério, Deus abençoe aí a Tia Tina, a Marina Menechini, família, Luzia Pontes. Temos muitas pessoas aqui, o Gervásio Luiz, a Elaine Luiz e família, amém? Deus abençoe todos que estão conosco nesta noite. E nós queremos agradecer a Deus nesse sábado e que todas as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe o Pedro Henrique também, Santos e família, José Carlos XT e família também lá de Maringá. Um abraço, XT. Deus abençoe o senhor aí na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o Ralfer XT, a Grace também, a Sara, o Leonardo também, toda a família aí. Deus abençoe vocês em Maringá, no nome de Jesus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente todos que estão nesta noite, amém? Deus abençoe Yasmin também, o Cleiton Cesário, Deus abençoe todos nós. Que Deus venha nos abençoar. Prepare seu copo com água, no nome de Jesus, amém? Uma peça de roupa, vamos estar orando e vamos ministrar uma palavra nessa noite para o seu coração, amém? O tema da noite, nessa noite, é sendo provado no deserto, amém? Prepara aí o texto, Mateus capítulo 4, amém? Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. E antes vamos louvar esse louvor. Deus abençoe Maria Santos, no nome de Jesus. XT, Maria, Maringá, está nos assistindo aí. Deus abençoe Maria, no nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. É noite, fale com Deus, Ele já ajuda você. Oh Deus, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier, vamos dizer, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia! Seja qual for o seu problema, nesta noite, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então, após a dor vem a alegria,
Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, então Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ao refrão, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas esta noite, Deus te quer sorrindo. Para encerrar o refrão, ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém? Deus te quer sorrindo, ainda que você venha passar por noites traiçoeiras, amém? Noites de choro, porque o Salmo 30, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz que você pode passar uma noite, amém? Mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode passar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, amém? O Salmo 30, versículo 5, nos diz isso nesta noite. E quero agradecer a todos vocês que estão na live mais uma vez. A boa noite, a paz seja com todos. Deus abençoe a Yasmin, Patrícia Begueto, Reinaldo também. Deus abençoe, Reinaldo, a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, a Vânia Santos, José Carlos XT, família, Maria Santos, Sebastião Cilso Delfino. Deus abençoe a Lia Santos, a Suzana, o Renato Delfino, Deus abençoe. Amém? A Fátima Macedo também, Deus abençoe, Fátima, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Fátima, no nome do Senhor Jesus. Marco Eusébio, família também. Amém? Pegue a Bíblia agora, prepare o seu copo com água, não esqueça. Amém? Estaremos orando daqui a pouquinho e que você possa ler comigo esse texto que diz sobre a tentação de Jesus, amém? É uma passagem muito conhecida, todos conhecem. Deus abençoe Dona Elza Soares e família. Todos vocês estão aqui, vai entrar no meu caderno de oração, amém? Temos várias listas aqui, o caderno está aqui também, nós vamos estar orando por todos vocês, amém? Aqueles que não estão na minha lista, vou estar inserindo aqui vocês na oração. Deus abençoe José Paixão e família. Deus abençoe todos aí que estão na live nesta noite. Seja bem-vindo, amém? A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. A palavra nos diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, preste atenção, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. E em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, olha para vocês verem, ele disse assim para Jesus, bem atenção nesse versículo: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. O diabo disse para Jesus: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então vão segurá-lo com as suas mãos, porque nem mesmo seus pés serão feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, disse: eu lhe darei tudo se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Deus abençoe Patrick, Bilibili também. Deus abençoe você, a sua família, a Juliana, o Vladimir. Deus abençoe Vladimir, Juliana, paz do Senhor. Boa noite, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a Juliana, o Evandro Nogueira também, família. Amém? A palavra de Deus nos diz nesta noite, né, sobre a tentação de Jesus. Eu fiz algumas anotações aqui. Agora há pouco eu estava lendo esse texto e eu coloquei o título aqui da palavra nessa noite: sendo provado no deserto. Eu não sei como que você tem passado esses dias, como que você tem passado aí, mas a tentação no deserto, nós sabemos que foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, desceu sobre a cabeça de Jesus uma pomba em forma do Espírito Santo e encheu ele de unção, de poder. E o que aconteceu? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Ali ele foi tentado, a palavra diz, por 40 dias e 40 noites. Eu não sei, trazendo para os dias de hoje, qual tipo de deserto que você tem vivido, qual tipo de deserto que você tem estado nessas horas. Eu fiz uma pergunta aqui, uma anotação: o que é um deserto para mim? O que é um deserto para você que me escuta? Amém? Eu anotei aqui: deserto é um lugar sem quase vida, é um lugar quase sem habitação, isolado, sem recursos. Amém? Então, deserto é um lugar onde você fica realmente isolado, fica ali sem recursos, coisas que você precisa, que você necessita. Eu estava pensando nesse texto, em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Muitas vezes, eu e você temos vivido esse deserto. Cada um tem vivido um deserto diferente. Jesus viveu um deserto num período de 40 dias e 40 noites. Talvez hoje, nessa noite, você que me escuta, esteja aí vivendo um deserto também. Um lugar isolado, um lugar sem quase vida, sem recursos. Mas muitas vezes cada um de nós, em suas casas, em seus lares, você tem a sua cama, você tem o seu travesseiro, você tem o seu sofá, você assiste aí daqui a pouco um programa, né, um filme, você come uma pipoca, se alimenta, janta, almoça, toma café, mas você está no deserto. Muitas vezes nós estamos dentro dos nossos lares, vivendo talvez um deserto, mas cada um vivendo um deserto um pouco diferente. Jesus estava nesse deserto por 40 dias e 40 noites, e no último versículo, você vê que os anjos vieram servir a Jesus, né? E Jesus teve fome, então eles vieram servir a Jesus. Muitas vezes há desertos de cada um que nós estamos vivendo, há desertos que é fome, né? Muitas vezes a miséria, é a pobreza. O deserto, muitas vezes nessa noite, nós podemos destacar como um problema financeiro, uma enfermidade, uma doença. Você pode destacar como uma prova, amém? Você que tem vivido aí uma prova nesses dias, é um deserto que você está vivendo, uma dificuldade, muitas vezes na relação conjugal, na sua família. Eu não sei o tipo de deserto que você está vivendo. Jesus viveu um deserto de 40 dias e 40 noites. Imagina, o deserto de dia é calor imenso e de noite é frio. E muitas vezes nós estamos nos desertos da vida, mas estamos aí com nossa blusa, com nosso cobertor, com nosso travesseiro. E eu comecei a pensar nessa tarde sobre esse deserto que Jesus esteve, né? 40 dias e 40 noites, sendo o Filho de Deus. Ele esteve naquele deserto sem recursos naturais, né? E Jesus, aonde que será que Jesus se descansava à noite? Ele colocava a tua cabeça, será numa pedra? Será que o travesseiro de Jesus era uma pedra? Será que era uma caverna a casa de Jesus? Eu comecei a imaginar, mas imagina comigo, 40 dias e 40 noites no deserto. E Jesus foi conduzido pelo próprio Deus, né, através do Espírito Santo. E eu comecei a pensar nesse texto, que há deserto, eu anotei aqui, né?
o que é deserto, o que é uma tentação, né, uma dificuldade, uma prova, um obstáculo, pode ser uma doença, um problema financeiro, uma relação conjugal, familiar, e o tempo para ser provado. Jesus foi 40 dias e 40 noites, né, calor, frio, e nós, quanto tempo nós estamos vivendo no deserto, nesse lugar, né, aí difícil acesso, quase sem vida, e quem te leva para esse deserto? Aqui nós vimos na palavra que foi Deus que levou Jesus para o deserto após o batismo, foi o Espírito Santo. E muitas vezes o próprio diabo leva também a gente para o deserto. Mas como assim? Nós vamos ver dentro dessa palavra. O diabo esteve nesse deserto de Jesus Cristo. E muitas vezes eu quero dizer para você, não é somente um tipo de deserto que nós, seres humanos, vamos passar. Não é somente um deserto, calor, frio, isolamento, 40 dias, né? Talvez você tenha passado aí um deserto nesse momento, enfermidade, algo que tem te colocado aí na tua casa. É o deserto que você tem vivido. Mas não é só esse deserto que nós vamos viver. Nós iremos viver mais desertos. E nós temos que estar fortes para passar por esse deserto. Amém? Então, quem está com você nesse deserto? Se foi o Espírito Santo de Deus que levou o próprio Jesus para o deserto, e nós, o deserto que nós temos passado, né? Eu fiz aqui uma anotação. Quem está conosco será nesse deserto que nós temos vivido hoje? Quem que está com você nesse deserto? Amém? Será que Deus está com você nesse momento aí, neste quarto? Talvez você está internado numa casa de recuperação, na penitenciária, você que me escuta, ou talvez você está aí no hospital, na Santa Casa, na sua casa, nesse quarto, nessa sala, talvez um momento aí de isolamento, seu deserto. Né? Quem que está com você nesse momento de deserto? Amém? Jesus, o Espírito levou para ele e o Espírito Santo estava com Jesus no deserto. E Jesus foi tentado pelo diabo por 3 vezes. Então muitas vezes não é somente uma vez que o diabo nos tenta. E que eu quero nesta noite colocar você para pensar é nos versículos que nós lemos em destaque. O diabo disse assim para Jesus naquele momento que Jesus estava vivendo, né? Se você é o Filho de Deus, amém? Muitas vezes o diabo, o inimigo, pessoas ao nosso redor, têm feito essa pergunta para nós. Você diz que serve a Deus, você diz que é cristão, que confia em Deus, e nesse momento de deserto que você está passando, nesse momento de dor, de sofrimento, algo que você está passando, aonde está o teu Deus, né? O diabo quis dizer para Jesus, quis confundir Jesus com a sua própria identidade. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas o diabo muitas vezes, ele faz uma pergunta, ele faz a segunda pergunta para Jesus e fala para ele, ó, se você é o Filho de Deus. Ou seja, o diabo queria confundir a mente de Jesus. E muitas vezes nós somos também afrontados dessa forma. Será que hoje, o deserto que nós estamos vivendo, seja 15 dias dentro de uma casa, em isolamento, né? Ou 20 dias, 30, 40 dias, noite e dia, às vezes estamos vivendo. Quem está conosco nesse tempo de deserto? Será que foi Deus que nos colocou nessa prova? Será que Deus permitiu essa enfermidade? Será que foi Deus ou foi o diabo? É isso que nós precisamos entender hoje. Em todas as coisas que nós temos vivido, né, e passado, não vai ser somente esse deserto que vamos passar. Serão vários desertos nessa vida. E cada deserto, ele vai se tornando pedagógico. Ele vai nos ensinando com as experiências da batalha na vida, né? Porque estamos travando essas batalhas, muitas vezes espirituais, invisíveis. Parece que estamos lutando contra o invisível. Mas nós sabemos que a das maiores batalhas que nós temos vivido hoje está muitas vezes aqui dentro da nossa mente. Amém? Você que tem passado desertos na sua vida, situações, e muitas vezes essas batalhas têm sido na mente. Muitas vezes não é batalha com as armas. Amém? As armas, ferramentas. Muitas vezes achamos que com espada, com lança, com escudo, com armas, que nós vamos lutar contra os nossos inimigos. Não. Muitas vezes a nossa luta tem sido nesses dias dentro dos nossos pensamentos. Amém? O diabo tem lançado palavras para mudar a nossa identidade diante de Deus. Se você é um cristão, se você diz que tem fé, cadê o seu Deus? Lembra da passagem de Jó? A mulher de Jó disse para ele, amaldiçoou esse Deus e morre,
Porque Jó estava passando um momento difícil, estava com uma lepra, estava passando um momento que Deus havia permitido, mas quem tinha colocado a enfermidade em Jó foi o próprio Satanás, né? Porque ele foi diante de Deus julgar a Jó, colocar Jó à prova. E Deus, já sabendo da fidelidade de Jó, permitiu, mas que não tocasse na alma dele. Então, muitas vezes, existem alguns desertos na nossa vida que o próprio Deus nos coloca, nos permite passar, né? E muitas vezes são desertos que nós mesmos causamos. Nós mesmos, de repente, viramos aí e acabamos entrando em desertos, em problemas, em situações que nós criamos e que muitas vezes são as consequências da nossa vida que nos leva nesse deserto. Mas quem está conosco nesse deserto? Eu não sei se você tem sido conduzido por Deus, por algumas coisas, ou pela força do seu braço, algo que não deu certo, que aconteceu e te colocou hoje nesse momento de deserto, mas eu quero falar para você, não temas, porque o Senhor está contigo. Deus está conosco. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Ele foi por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a vontade de Deus. Mas o diabo, no momento de deserto, de tentação, de prova que nós temos vivido, ele faz essa pergunta, ele fez para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, você está com fome. Quantas vezes nós somos afrontados pelos inimigos, pelos amigos, pelas pessoas mais próximas da nossa vida? Você tem fé, você é um cristão, você vai todo dia na igreja, mas por que você está passando isso? Será que você vai vencer essa enfermidade, essa luta? Sim, nós vamos vencer. Não dê ouvido a essas palavras, não dê ouvido pelas murmurações e pelas pessoas que têm vindo até mesmo você, muitas vezes visitá-la e fala: nossa, se você realmente é um cristão, né? Se você realmente tem fé em Deus, o diabo fez isso com Jesus. Se você é o Filho de Deus, fez uma vez, depois levou Jesus também levou Jesus até Jerusalém, cidade santa, colocou no lugar mais alto do templo. Simbolicamente falando, muitas vezes o inimigo ele quer nos colocar em posições mais altas, quer colocar em lugares para mostrar o destaque, a glória dos lugares. Mas nós sabemos que a glória, o poder, a criação, tudo foi feito de Deus. Então o diabo quer pegar algo que Deus criou e quer mostrar aos nossos olhos que ele tem poder. Na verdade, o diabo não tem poder, ele tem força, ele tem muitas vezes permissão para agir na nossa vida. Como assim, irmão? O diabo, ele não tem poder. Lá em Gênesis capítulo 1, quem deu poder para ele foi Adão e Eva, quando aceitou aquele fruto da árvore da vida que não era para comer. A partir daquele momento, o diabo teve poder, teve autoridade sobre o homem e a mulher, porque eles permitiram, né? O diabo, então, ele recebeu poder através do pecado de Adão e Eva, ele recebeu autoridade para colocar ali a enfermidade sobre o homem, para ditar as regras, colocar os vícios e todas as coisas que têm acontecido hoje nesse mundo. Então nós delegamos essa autoridade para o diabo. Então não é que ele tem poder, ele tem autoridade sobre nós, porque nós damos autoridades. Ou seja, o ditado, né? Nós damos motivo para que o diabo venha operar e querer dar ordens em nossas vidas. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem toda a autoridade para fazer como Jesus fez aqui, ó. Jesus venceu o diabo na tentação como? Na palavra está escrito. É a palavra. É as escrituras de Deus que afirmam, né? Toda a palavra é inspirada por Deus. Então Jesus disse para ele, ó, está escrito, se você é o Filho de Deus, jogue-se, pois as alturas sagradas, as escrituras sagradas afirmam que Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Está lá em Salmo 91, versículo 10 e 11. Versículo 11 do Salmo 91. Então o diabo conhece as escrituras, ele conhece a Bíblia Sagrada, só que ele inverte o sentido verdadeiro da palavra. Jesus, então, mostra as escrituras. Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus ia com a palavra para vencer o diabo. Então é com a palavra de Deus que nós repreendemos o mal. É com a palavra de Deus, você muitas vezes não vai ser poupado por passar por desertos.
Talvez você acabou de sair de um deserto, você acabou de passar por uma cirurgia, você acabou de sair de um momento de isolamento que você estava vivendo aí na sua casa, na sua família, mas eu quero dizer para vocês, não vai ser o único tentação, a única provação que você vai passar, mas cada provação que nós passamos nos dá cada vez mais experiências espirituais, amém? Então você tem uma experiência com Deus. Jó, no capítulo 42 do seu livro, disse que antes ele ouvia falar de Deus, mas agora ele via Deus operando em sua vida. Por quê? Jó, você conhece a história, ele passou por tantas coisas, pela enfermidade, perdeu os filhos, a casa, os bens, e o diabo reinou sobre a vida dele, até que Deus, depois de cumprir todo o propósito, Deus deu a vitória e a restauração de toda a família, toda a casa, todos os bens, mas foi uma experiência grande que Jó viveu. O livro de Jó são 42 capítulos. No último capítulo ele fala, ó, agora eu sei que meu Redentor vive, e antes eu ouvia falar, né? Mas agora eu sirvo a Deus, eu vivo. Por quê? Porque Jó teve a experiência com Deus. Hoje, nesses dias que estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo abaladas psicologicamente, tá? Muitas vezes as dificuldades, os desertos, os problemas que têm acontecido em nossa vida têm nos levado, como o diabo mesmo disse para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, se jogue daqui desse alto monte, desse templo, porque os seus anjos darão a ordem a teu respeito. Você pode dar a ordem para eles virem né? Ele queria que Jesus cometesse aí um suicídio, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Se matar, né? Para poder mostrar, para provar Deus. Jesus não precisa fazer mais nada para provar, né? A geração da época, os fariseus e homens da lei da época, no Novo Testamento, quando Jesus estava, eles queriam uma prova de Jesus, para realmente Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse, ó, não darei nenhuma prova para vocês, somente aquela prova de Jonas, 3 dias no ventre de uma baleia, 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Essa é a única prova. Ou seja, Jesus estava falando do seu momento da morte e ressurreição, porque foram depois de 3 dias que Jesus ressuscitou. Então aquele momento que Jonas viveu, 3 noites, 3 dias no ventre da baleia, simbolicamente Jesus disse, lá em Mateus, na parábola, que seria o que ele iria passar, né? Ele ia ficar 3 dias, né? Descer a sepultura, iria ressuscitar ao 3º dia. Então, Jesus ele não precisa mostrar nada mais para nós. O maior sacrifício que ele fez por nós foi na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, pagando os nossos pecados e nos redimindo de toda e qualquer acusação. Aquela perda da santidade que Adão e Eva perdeu em Gênesis lá, capítulo 3, ele perdeu a santidade, ele delegou, ele deu autoridade para o diabo, a serpente, em forma de serpente, o diabo, então já está sobre a face da terra, ele delegou autoridade para o diabo ter autoridade, mas o poder está na mão de Deus. E nós vamos mostrar para você um versículo aqui para encerrar. Então nós vemos que a tentação de Jesus foram 3 vezes Satanás tentando, né? Jesus naquele período de 40 dias. A tentação do deserto para Jesus não foi uma experiência, não foi algo para santificar Jesus Cristo. Não. Foi um momento na qual ele passou ali em consagração, em oração, em meditação. Talvez você tenha passado desertos na vida e você acha que é o fim, né? Ah, eu já estou uma semana nessa luta, eu já estou há 15 dias nesse deserto, nessa provação, meu irmão. Você nem sabe. Você que entrou agora na live, eu disse no início, a tentação de Jesus foi no deserto, e muitas vezes a tentação nossa hoje, muitas vezes é dentro de casa. Você vai deitar daqui a pouco, o teu cobertor, o teu travesseiro, a tua cama, você tem o sofá, você tem uma água mineral, né? Você tem aí uma comida feita, uma janta, você que não jantou ainda. Então tá tudo preparado. Você tá no deserto, dentro da sua casa muitas vezes, dentro da sua empresa, dentro de qualquer outro lugar, mas você está num lugar tranquilo. E muitas vezes nós temos reclamado, né? E Jesus que estava lá, imagina, 40 dias e 40 noites, no lugar sendo travesseiro, talvez a pedra lá da montanha era de algum lugar que tinha ali, uma caverna, alguma coisa. Deserto a gente sabe que não tem nada disso quase, né?
Então, vocês imaginam o frio, o calor, e muitas vezes os desertos que nós temos vivido hoje, nós temos que entender, há alguma coisa para nos ensinar. Então, os 40 dias que Jesus passou, não foi para ensinar nada para ele. E pelo contrário, ele nos ensinou que se nós estivermos no deserto, na provação, na dificuldade, na doença, na dor, seja o que quer for que você esteja passando nesta noite, nesses dias, eu quero dizer para você, você precisa passar com Deus, amém? Esteja com Deus ao seu lado, aceite a Jesus junto com você nesse momento, porque depois que você passar desse momento de deserto, de prova, você vai ficar mais forte, porque não é só este, como eu já disse, virão outros desertos, mas a cada deserto que você vai passando, você vai falar como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar de Deus, mas agora eu conheço Ele de perto. Então as experiências de vida, ela vai a cada dia passando, mas a ferramenta poderosa é a palavra. Quando o diabo vier falar para você, mas você diz que é cristão, tem fé em Deus e está passando isso, você fala, eu vou passar em nome de Jesus Cristo. Você faça assim, eu vou dizer para vocês, Jesus disse, está escrito, amém? Fala assim para a pessoa, para qualquer um que vier te afrontar, confundir a tua identidade em Cristo Jesus. Mas você disse que é, porque o diabo disse para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma pão em pedra, pedra em pão, pula daí que os anjos vão te, Se você é o Filho de Deus, muitas vezes essas afrontas, nós temos que fazer como Jesus fez. Está escrito, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale assim, amém? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Amém? Diga assim, Salmo 34, em todo tempo louvarei o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios. Salmo 125, amém? Vai dizendo, vai declarando palavras do livro sagrado. Foi isso que Jesus fez no momento de deserto, no momento de provação, de tentação que ele passou. Faça isso então nesta noite. Este é o conselho, esta é a mensagem desta noite que eu quero dizer para os amados, que precisamos usar a palavra de Deus nos momentos de luta, no momento de provação, no momento da doença, que você que talvez esteja aí acometido por uma enfermidade, por uma doença, nesse deserto, dessa tentação que você está passando, use lá a palavra de Deus, Isaías 53, versículo 5, e ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras estou sarado. Declara a palavra de Deus, deixa sair dos seus lábios a vitória. Você às vezes fica procurando outros recursos para que você tenha vitória, o recurso está na palavra de Deus. Você que entregou a tua vida a Jesus Cristo, você precisa viver a palavra, amém? Todos os heróis da Bíblia passaram por um deserto, passaram por provações, por tentações, não foram uma, foram várias. E cada uma vai nos ensinar a nos fortalecer para sabermos a nossa atitude. Muitas vezes a notícia vem, o diagnóstico vem e nós ficamos totalmente abalados. Amém? Eu quero dizer para você aqui um versículo que eu anotei, que o deserto não será a única tentação para você e nem para mim. Se tu és o Filho de Deus, o ponto sempre é este. A nossa identidade o inimigo quer acusar, quer apontar, porque quando perdemos a nossa identidade, entramos em caminhos perigosos, porque o diabo fica provando e falando, será que você é cristão? Será que você tem fé em Deus? De tanta pessoa ficar, e aí você está passando aquela luta, você se perde no meio da situação. Muitas vezes aquilo que nós vemos não determina o que somos, amém? Muitas vezes aquilo que nós vemos com nossos olhos não determina o que você é, amém? O que determina o que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém? Guarda essa mensagem no seu coração. Temos que caminhar não só por aquilo que as circunstâncias nos dizem, mas pelo que Deus tem em nosso respeito. Olha para você ver por quê. 1 Samuel, deixa eu ler para você aqui para encerrar. 1 Samuel, no livro lá de 1 Samuel capítulo 2, o versículo 6, olha que diz aqui para você, nessa noite, ficar tranquilo e descansado aí. Se você realmente tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero dizer para você assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a 8. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele
quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e o faz voltar de lá. É ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa alguns e exalta outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. O Senhor, ele constrói um mundo sobre eles. Amém? Então tudo está na mão de Deus. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Então não é Satanás, não é um diagnóstico médico, não é nada que você está passando talvez aí nesse momento de deserto. Nós falamos de Mateus capítulo 4 nessa noite, tentação de Jesus. Ele passou usando o livro. Fale assim para o inimigo, ó. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Use a palavra de Deus. Não deixe o inimigo confundir a tua identidade de cristão. Amém? Eu não falo identidade religiosa. Não é isso que eu estou falando. A identidade de cristão é a fé verdadeira em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe Isabel Zuco, você e sua família, Isabel, no nome de Jesus, boa noite. Deus abençoe Gervásio Luiz, a Jo Brianês, família, a Isabel Zuco e família, Deus abençoe. A Juliana, o Evandro Nogueira e família, a Lavínia também, Deus abençoe Lavínia, o Davi, a Leninha Silvério. Sim, vamos estar orando por vocês, no nome de Jesus. Jesus é a cura. Leia, Leninha, Isaías capítulo 53, amém? Leia aí na sua casa, Isaías capítulo 53, que o Senhor há de dar essa resposta. Vamos usar a palavra de Deus. Você está passando um deserto, mas o deserto muitas vezes é dentro da sua casa. O deserto está tranquilo, o deserto está com água mineral, está com cobertor, com travesseiro, cama aquecida, se está frio tem ar-condicionado quente. Mas que deserto que é esse, irmão? É o deserto do ser humano. O deserto mais não é aquele mais um deserto lá da Arábia Saudita, lá de Israel, lá Oriente Médio, não. O deserto hoje é tranquilo, é muito tranquilo. O deserto está aqui muitas vezes, ó. O confronto que o diabo tem colocado em nossas mentes, tem jogado as setas, é na mente, é lembrando do nosso passado. O diabo, ele lembra do passado. Ele quer acusar a mim, quer acusar você, e você fica brigando dentro da sua mente que você não vai conseguir. O diagnóstico do médico é muito forte, é mais poderoso do que o Deus que você serve. Mas que Deus que nós servimos, né? Eu fiz algum questionamento para mim mesmo. O que é o deserto? O que é tentação? O tempo de ser provado? O que me leva para esse deserto? Quem me leva para esse deserto? Quem está comigo nesse deserto? Qual o lugar do refúgio? Qual que é a ferramenta para vencer o deserto? Quais os tentadores que está hoje tentando aí a nosso deserto, a nossa vida? Amém? É isso que nós temos que pensar. Mas, além de tudo, Deus é maior do que todos que vierem contra nós. Amém? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Essa é a palavra para você. Você que está triste talvez nessa noite. Você que graças a Deus já saiu do deserto. Deus seja louvado. E você que está ainda no deserto. Quem te levou nesse deserto? Foi Deus? Foi o diabo? Foi uma circunstância que te colocou? Use então nesse deserto a palavra. Mesmo que o inimigo venha te afrontar. Quem é você? Você é um cristão. Se você fosse um cristão não ia acontecer isso com você. A chuva cai para todos. Independente, bom, ruim, né? Pobre, rico, religião, é para todos. Nós temos que saber usar as escrituras sagradas. Use aí o versículo Salmo 23, Salmo 91 na tua casa, amém? Nenhuma arma forjada será contra nós. Vamos orar nesse momento? Deus abençoe. Pega seu copo com água, eu tenho aqui o caderno de oração, os nomes aí das pessoas novas que estão na live, estaremos escrevendo, e que Deus venha nos abençoar, amém? Senhor meu Deus e meu Pai que estás nessa noite, obrigado meu Deus por todos os amados, queridos em Cristo Jesus nessa noite. Nós ligamos a nossa fé, nós ligamos nesse momento esta oração. Obrigado pela palavra de Mateus capítulo 4, essa tentação que Jesus passou, não foi para que ele provasse ser maior que todos ou mais poderoso, foi para nos ensinar que muitas vezes as coisas que vierem contra nós, nós iremos vencer com o poder da palavra que irá sair dos nossos lábios. Por isso, a palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se eu estou cheio de tantas coisas do mundo, como que eu vou determinar o diabo sair da minha vida, sair da minha família, da minha casa?
eu preciso estar cheio de Deus. E nós iremos então ter essa identidade como filhos de Deus nessa noite, como herdeiros de Cristo. Nós tomamos posse nesta noite dessa palavra. E eu determino sobre cada família nesta live, abençoando todos os nomes aqui listados ao vivo e aqueles que hão de assistir. Visita cada lar, Senhor, cada família, cada pedido escrito nesta live. Deus, toda enfermidade sai da nossa vida agora. Eu consagro em nome de Jesus Cristo esse copo com água, essa peça de roupa, este documento, esse caderno de oração dos nomes relacionados, esta fotografia nesta noite, esta mão levantada, esta mão no coração. Faz a tua obra, Espírito Santo. Esteja conosco como o Senhor estava com Jesus no deserto. Então que Jesus Cristo, que o Espírito Santo agora esteja contigo, meu irmão, minha irmã, nesse momento, nesse deserto que será passageiro. Dias virão. A noite o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Obrigado pelas tuas misericórdias. Renova a nossa vida e que do alto da cabeça, a planta dos pés, toda a infecção agora no intestino, na mente, na cabeça, no coração, na coluna, toda a hernia de disco, na perna, Senhor, na coluna, nos olhos, na garganta, na boca, se há algum vírus na corrente sanguínea agora das nossas vidas, sai em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos Isaías 53, versículo 5, pelas suas pisaduras e não pegadas. Pisaduras é mais profundo do que pegadas. Então, pelas suas pisaduras somos sarados, porque o Senhor já levou as enfermidades na cruz do Calvário, pagou o preço por nós. Eu declaro saúde sobre a tua vida, saúde sobre a tua família, sobre todo esse casamento seja restaurado. Se há alguma enfermidade nesse lar, sai em nome de Jesus. Consagramos os nomes do caderno de oração, os nomes da live e esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita aquele ente querido internado na Santa Casa, no hospital, em isolamento nesse momento. Tenha misericórdia de nós. Vem com a tua saúde. Visita os lares, as famílias, o leito de enfermidades, os hospitais, abençoando todos nós. Sara esta nação, sara as nossas vidas de todo o mal, Senhor, e que possamos sair mais que vencedores deste deserto. Muitas vezes deserto pedagógico irá nos ensinar cada dia mais a aproximarmos de Ti, Senhor. Então esteja com cada um de nós nesse momento que vivemos e nos dê a autoridade da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Beba dessa água e receba da cura em nome de Jesus. Amém? Pega um pouco dessa água, jogue aí, amém, nos utensílios, os móveis da sua casa, na sua cama, no guarda-roupa, na dispensa do seu alimento, amém? Deus abençoe Dona Marílvia Santos, o seu Ari Santos também, toda a família do seu Ari. Deus abençoe o Cezinha, no nome de Jesus, a Maíra, a Rebeca, todos os netos da Dona Marílvia, do seu Ari. Deus abençoe os filhos, toda a casa de vocês aí, no nome de Jesus, amém? Nós temos aqui mais pessoas, deixa eu ver aqui os nomes. Ana Cláudia Atanásio. Deus te abençoe, Ana Cláudia. Você e a tua família, em nome de Jesus, estarei colocando vocês no meu caderno de oração, tá? Você e a tua família, que Deus te abençoe. A Ana Maria de Oliveira, lá de Portugal, Deus abençoe Dona Ana, José Manuel, que o Senhor venha guardá-los aí, protegê-los, em nome de Jesus, em Portugal. Deus abençoe o Fábio Garcia, a Janaína Rudiniski, a Lucila, a Priscila, o Yuli, que Deus venha abençoar toda a família da Dona Ana, em nome de Jesus, a Jobrianês, a Daiane, Deus abençoe o Jonathan, o Giovanni, toda a família aí, no nome de Jesus Cristo, amém? Deixa eu ver aqui, Dona Marílvia Santos, Deus abençoe todos, amém? Que Deus venha nos abençoar grandemente nesta noite. Ore a Deus, consagre a sua família ao Senhor e todas as suas tarefas, todos os teus planos serão bem-sucedidos, amém? Uma boa noite a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a Anitta Fonseca, o Reni Lopes da Fonseca, a Fabiana também, a Margarete Fonseca, a minha mãe Edneia, meu pai Joel, toda a família aí. Que Deus abençoe você que esteve conosco. Em nome de Jesus, tenham todos um bom domingo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo e que a graça do nosso Senhor Jesus e que a comunhão com o seu Santo Espírito
esteja com todos nós, em nome de Jesus, que Ele nos dê uma noite, um sono reparador a todos. Amém? Fiquem na bênção e na graça do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe, Jô. Amém. Deus abençoe. A paz.